Nós falamos que esse ano seria um ano de mudanças, nós estamos vendo que não só mudanças na área da liderança da igreja, mas o meu desejo é muito maior do que esse. Nós temos dois eventos que nós sempre preparamos. Nós somos uma igreja com propósito. Significa que tudo que nós fazemos tem propósito. E quando nós resolvemos fazer dois eventos no início do ano, é porque nós queremos que esses eventos nos direcionam para o ano inteiro. Então, a conferência de missões, que foi tremenda, as palavras que nós ouvimos dos preletores, pastor Jorge, Reverend Brady, o louvor dirigido pelo Tiago, pelo Júnior, pelo coral, pelo William no sábado, o serviço que nós fizemos no sábado, todas essas coisas nos levam para uma direção da igreja para esse ano na área de missões, de evangelismo, alcançar nossa Jerusalém, nós entendemos isso claramente no culto de sexta, e alcançar a nossa Nínive, como nós ouvimos no culto de domingo passado. Tremenda conferência de missões. E então também nós tivemos essa série, que é chamada O Plano de Daniel, e hoje nós estamos na semana número 5 do Plano de Daniel. E o Plano de Daniel, a gente tem falado isso, repetido várias vezes para os irmãos, isso não é mais do que uma dieta, aliás, não é uma dieta, é um plano que tem por base 5 princípios, todos com F, não é? Faith, fé, food, alimentação, fitness, exercício físico, friends, que são os amigos ao nosso redor, e focus, que é o foco que a gente tem que ter em Jesus. E basicamente esses 5 princípios têm a ver com a dedicação do nosso corpo a Deus, como sacrifício vivo ao Senhor, meu corpo pertence a Deus, e com a mudança da nossa mente, uma transformação da forma de pensar. É um ato de disciplina, é ajudar a gente disciplinar e fazer escolhas melhores na nossa saúde e no nosso dia a dia. Mas é mais do que isso. A ideia que nós tínhamos quando fizemos isso é que isso nos prepare para mudanças em nossa vida. E o meu trabalho como pastor de vocês é ajudar a cada um de nós. Como pastor, eu tenho que ser exemplo. Como pastor, eu preciso não só falar, mas viver. Então, eu não posso nunca falar nada para vocês que eu não esteja disposto a fazer. E segundo, dar informações e dar ajuda a você para poder fazer essas mudanças. Primeira semana do Plano de Daniel, culto em conjunto, primeiro domingo do ano, eu pedi que todos os presentes escrevessem nesse cartãozinho o que você gostaria que acontecesse na sua vida, não só durante os 40 dias, mas eu falei mais além, até o final do ano. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte: quais são as suas resoluções, seus sonhos, seus desejos para este ano? Você vai chegar no final do ano e você vai fazer essa pergunta: esse ano foi igual aos anos passados, não que os outros anos tenham sido ruins, ou esse ano será diferente? Esse ano eu vou alcançar propósitos para a minha vida, eu vou alcançar mudanças na minha vida. Então, hoje, a mensagem de hoje, que faz parte do plano, ela tem por objetivo falar sobre um dos fatores, que é o fator de fé. Mas é mais do que isso, é mostrar para você que se você não puder dar uma parada, você não vai conseguir alcançar nada. Quantas pessoas têm boa intenção? De boa intenção o mundo está cheio. Boa intenção para mudar, boa intenção para passar por mudança, mas se você não conseguir mudar aquilo que necessita ser mudado na sua vida para que você alcance essas resoluções, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu tenho um objetivo que chegar no final do ano, eu quero entregar esses cartões de volta para todas as pessoas que estiverem presentes no último culto do ano. Se Jesus nos der vida e se Jesus não voltar e você está aqui, eu quero passar de volta para você. E eu queria que você pegasse o cartão e você falasse assim: poxa, graças a Deus, eu fui além. Eu consegui essa resolução e eu fui além. Deus me abençoa. Então, nós estamos ainda cedo no ano. Hoje é o segundo domingo do segundo mês. Ainda tem muito chão pela frente. Vamos dar uma pausazinha e pensar um pouquinho sobre o que eu preciso fazer para mudar. Por exemplo, eu estava essa semana encontrando um pastor, que é pastor aqui pertinho daqui da igreja, é um pastor americano que faz parte do nosso grupo de oração. E nós tínhamos uma reunião com a cidade de São Francisco, porque nós estamos pensando em fazer um serviço como igreja no domingo antes da Páscoa, aliás, no sábado antes da Páscoa, uma semana antes da Páscoa, e a gente foi lá para falar com a cidade, ver a disponibilidade deles e etc.
E quando eu cheguei lá, esse pastor amigo meu falou assim, Fernando, uau, que legal, você está bem, olha que você perdeu peso, você está legal, o que está acontecendo? Eu falei, nós estamos fazendo o plano de Daniel. Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, ano passado a gente fez também, e foi uma alegria na igreja, eu perdi 30 libras, mas botei tudo de volta. Eu olhei para ele e falei, não falei nada, pensei, realmente parece que você botou tudo de volta. Mas eu falei para ele assim, ele falou assim, aí eu falei para ele, o que aconteceu? Ele falou assim, porque nós começamos bem, mas não fomos até o final. Eu disse assim, posso usar isso para a minha igreja nesse domingo? Pode. Eu estou usando para você. Porque, e por favor, meu objetivo não é que ninguém saia daqui culpado, não. Eu estou aqui para encorajar você. Mas alguns de vocês começaram muito bem. Alguns de vocês começaram fazendo escolhas saudáveis para o seu corpo, para os seus exercícios. E alguns estão continuando. Alguns até mesmo perderam algum peso. Mas alguns de vocês voltaram às práticas já, e a gente nem terminou os 40 dias. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Nada errado, a comida é maravilhosa, mas na sexta-feira foi uma cantina abençoadíssima. Mas aquela comida não tinha nada a ver com o plano de Daniel, tudo bem. Alguém me perguntou, pastor, o senhor autorizou? Eu não posso, eu tenho que escolher minhas batalhas. Eu não posso dar ordem em tudo. Alguém falou assim para mim, pastor, vamos tirar essa máquina de coca. Eu falei, eu não posso tirar porque tem gente que gosta de Coca-Cola. Eu queria que as Coca-Colas ficassem lá e ninguém comprasse. Mas eu não posso fazer isso. É uma escolha das pessoas. Mas você pode escolher melhor. Então, eu falei na sexta-feira, vai ter salada e vai ter lasanha. Você podia até comer lasanha, porque no plano de Daniel tem um negócio de 90% a 10%. 90% de escolhas certas e 10% de escolhas erradas. E eu falei com uma pessoa e disse, pastor, nem fala comigo, foi os meus 10%. Mas eu olhei o prato dele e parecia mais de 20% ali. Meu irmão. O prato do William era uma montanha de lasanha. Mas ele falou, eram meus 10%. Eu falei, não imagino os seus 90%, querido. Mas eu quero falar isso para encorajar você. Você podia escolher melhor, você pode até comer lasanha, mas comer menos. Então não era a lasanha, era a quantidade. É porque eu sou crente, mas eu fiquei escandalizado. Falei, tanto trabalho, e numa sexta-feira morremos na praia. Alguns começaram tão bem e não estão terminando bem. Mas o meu objetivo, novamente, não é te culpar. Pastor, tarde demais, já estou me sentindo culpado. Mas o objetivo não é esse. O meu objetivo é te encorajar a você ir até o fim. Seja na parte física. Talvez o seu problema não é o físico. Talvez você diga assim, não, pastor, existem coisas mais importantes para mim do que o meu físico, é o meu espiritual. Vamos ser sinceros, gente. Tem gente aqui, e é muita gente, que a sua vida espiritual não está onde devia estar. Você já foi mais espiritual do que você é. Você já amou Deus mais do que você ama. Você já gastou mais tempo com Deus mais do que você gasta. Você já orou mais do que você ora. Você já falou em línguas mais do que você fala. Como é que está a sua vida espiritual? Você quer que continue assim? Você quer que seja mais um ano de deixa a vida me levar? Ou um ano de mudança na sua vida? Não adianta a gente cantar aviva no Senhor, se a gente não for avivado. Como é que está a vida sua espiritual? Você está satisfeito? Como é que está a sua vida familiar? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida profissional? Como é que está a sua vida nessa América? Pastor Jorge falou para mim, eu não entendo esse pessoal. Anos aqui não fala inglês. Também não entendo, pastor, mas eu faço a minha parte. Tentando, ajudando a nossa igreja, nós oferecemos a Bruna, que ensinava inglês aqui, ajudando a igreja. Infelizmente, o pessoal não deu valor. Uma excelente professora, treinada para isso, o pessoal não deu valor. A gente está aqui para tentar facilitar, gente. A gente tem que começar e terminar. A gente pode ser melhor. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que ter mais fé, acreditar mais, e esse fator fé é importante. Há uma conexão na Bíblia de fé e poder. Em Mateus 13, quando Jesus entrou na cidade de Nazaré, a sua cidade natal, a Bíblia diz, nessa tradução maravilhosa, diz o seguinte, que Jesus não fez ali, em Nazaré, muitos milagres de poder, porque eles não tinham fé. Presta atenção, há um paralelo de fé e poder. Quanto mais fé, mais poder. Quanto menos fé, menos poder. Pouca fé, pouco poder. Muita fé, muito poder. Jesus não pôde fazer ali milagres, porque eles tinham pouca fé. Abraão é chamado um homem de fé.
Na tradução da linguagem de hoje, Romanos 4:20 diz o seguinte: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. Eu gosto da segunda parte, na tradução da linguagem de hoje. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus. Eu queria que você pensasse de poder de uma forma diferente hoje. Eu não quero que você pense, a gente pentecostal, quando a gente fala de poder, a gente pensa poder para curar, poder para expulsar demônio, poder para falar em língua, poder para profetizar. Isso é bom, mas eu estou falando de poder para mudar, poder para transformar, poder para alcançar esses objetivos que você colocou aqui. Esse poder para mim é mais importante. Você sabe que a palavra dunamis, eu já ouvi pregadores falar, eu também já falou sobre isso. Atos 1:8 diz, recebereis poder. A palavra lá é dunamis, da onde sai dinamite, é poder. Você já ouviu o pregador falar isso, né? É poder. E se você está na frente, ele cospe até em você. Mas você sabe que a palavra dunamis realmente tem esse aspecto de estouro. Mas a palavra no original não significa isso, significa capacitação. Poder é estar capacitado. Poder para ser um melhor esposo. Poder para ser uma melhor esposa. Poder para ser um melhor pai. Poder para ser um melhor crente. Capacitação para ser testemunha. Capacitação para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente fala de fé, não tem outra passagem do que Hebreus 11. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero agora todo mundo com a Bíblia aberta. Se você não tem Bíblia, você tem o seu aplicativo no telefone ou no iPad, Hebreus capítulo 11. Eu quero ler algumas passagens com você e queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem em Hebreus 11. Eu vou dar umas outras palavras para você, umas outras escrituras, mas eu tenho elas projetadas. Mas Hebreus 11 eu quero que você veja na sua Bíblia, porque é o capítulo de fé na Bíblia. E o título da minha mensagem hoje é o poder incrível da fé para gerar mudanças em nossas vidas. O poder incrível da fé para gerar mudanças em nossas vidas. Lendo na NVI, Hebreus capítulo 11. Ora, verso 1, eu vou ler só até o 6, eu botei ali 1 a 14, mas o tempo está muito adiantado. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela o quê? Da fé, que os antigos receberam bom testemunho. 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Na Bíblia e na vida, você vai encontrar pessoas que são usadas por Deus de forma extraordinária. Tem algumas pessoas que Deus usa de forma extraordinária, tanto na Bíblia como na vida. Quem são essas pessoas? Quais são as características que elas têm? São pessoas de diferentes etnias, diferentes contextos culturais, idades, alguns são homens, outras mulheres. Qual é a diferença dessas pessoas? Elas têm uma coisa em comum. Elas confiam completamente em Deus. Elas têm uma fé sobrenatural, que a Bíblia até chama de um dom, o dom de fé. Capacidade, de acordo com Hebreus 11, de ver o invisível, de crer no inacreditável, de olhar e ver o sobrenatural. Então, o que eu quero falar hoje é sobre algumas formas, presta atenção aqui, porque eu quero que você acompanhe meu pensamento, tá? Meu raciocínio. De acordo com a passagem que nós lemos, quanto mais fé, mais poder. Aumenta a minha fé, eu cresço em fé, eu cresço em poder. Que tipo de poder? Poder para passar mudanças, para alcançar os objetivos que eu creio que Deus tem para mim na minha vida nesse ano. Então, o que eu quero fazer? Eu quero acrescentar a minha fé. Aí você diz, pastor, eu sei como é que acrescentar a fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço para Deus, maior fé. Amém. Isso é bíblico.
Mas eu queria falar de uma forma prática. Como é que eu posso crescer em fé? Só 4 pontos rápidos. Crescendo na fé. O objetivo é crescer na fé para ter mais poder, para poder passar a transformação. Bem, quando eu cresço na fé, eu começo logo no verso de número 1. E eu entendo que a fé começa com algo futuro. Se eu, por exemplo, já vejo, eu não preciso de fé. Eu falo assim, irmãos, hoje eu tenho uma fé tremenda que a Raquel vai nos visitar nesse domingo. Pastor, ela está ali. Então essa fé não foi fé, porque eu estou vendo. Mas se eu falar assim, eu tenho certeza absoluta, eu creio que no domingo que vem, fulano de tal vai estar aqui. Aí sim é fé. Porque é uma coisa futura que eu ainda não vejo. Então, primeira coisa, para mim que eu cresça na fé, eu tenho que desenvolver alvos, planos, resoluções, sonhos. Verso de número 1 diz que a fé é afirmação, certeza daquilo que esperamos, futuro, e prova das coisas que não vemos. Então, eu tenho que ter certeza absoluta que eu tenho alguma coisa que eu vou olhar lá na frente. Eu tenho que desenvolver uma visão, um sonho. Provérbios 28, 19 diz que onde não há visão, o povo perece. Em outras palavras, tudo começa com um sonho, com uma visão. Sonhar é um ato de fé. Tudo que você vê nesse planeta é por fé. Um dia, um homem sentou e falou assim, olha, eu quero construir um aparelho, botou na sua mente, tem uma visão de construir um aparelho que faz tudo que o computador faz, mas fica na mão. Steve Jobs pensou no iPad, pensou no iPhone, pensou no iPod, e começou na mente dele e se tornou realidade no futuro. A mesma coisa conosco. A gente precisa de desenvolver planos, resoluções. Se você, por exemplo, começa esse ano cheio de resolução e chega em fevereiro, você diz, não estou satisfeito. Você vai acabar o ano da mesma forma. Sinceramente, como igreja, eu não quero que seja uma repetição do ano passado. E como indivíduo, eu quero que esse ano seja um ano melhor. Eu quero ser um homem usado por Deus. Eu quero ser um homem em que Deus olha para mim e diz assim, você é um dos poucos que eu posso te usar. Você é um dos poucos que eu vejo confiança completa em mim. E eu posso te usar. E eu sei que você quer também. E o meu trabalho aqui é instigar essa fé em você. Então, olha para o futuro. Em nome de Jesus. Eu vejo vários casais, um do lado do outro. Que tipo de casamento você quer ter até o final do ano? Que tipo de homem você quer terminar esse ano? Que tipo de mulher você quer terminar esse ano? Em todos os aspectos. Físico. Tem gente, por exemplo, Tiago esteve aqui conosco cantando, abençoado, e depois do culto, ele sentou na mesa e tirou um montão de remédio. Um rapaz novo, bem mais novo do que eu, cheio de doença. Tudo tem a ver com a sua alimentação. O pastor Jorge estava do lado, porque eu vi o pastor Jorge, anos atrás, com problemas igualzinho do Tiago. Mas ele disse assim, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou mudar a minha forma de ser, eu vou exercitar, e hoje ele é um homem saudável. Eu entrava em contato com um amigo, um pastor que é amigo de vários de vocês, porque ele já foi pastor na nossa igreja, e ele colocou no Facebook, eu estou machucado, orem por mim. Eu liguei para ele, o que está havendo contigo? Ele falou, eu estou arrebentado, não estou enxergando bem, a diabetes subiu. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu gosto muito de comer e não consigo me controlar. Você pode se controlar. Esse negócio de eu não consigo, irmãos, é coisa do diabo. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem que mudar. Pode aplaudir o Senhor, não tem problema não, isso é bom. Você pode mudar o seu corpo, você pode mudar a sua mente, você pode aprender inglês, você pode se tornar uma pessoa melhor, um melhor marido, uma melhor esposa. Olha para frente e vê o que Deus tem para você. Eu queria dar 3 passagens rapidinho para vocês. Efésios capítulo 3, assim, agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, olha aí, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Note que pedimos ou pensamos está em paralelo. Então, você pensa no futuro e você pede a Deus.
E Deus diz assim, eu vou fazer mais do que você está pedindo. Esse é o Deus que a gente serve. Então, você tem que começar a pensar na mudança que você quer. Em nome do Senhor Jesus. Não fique da forma que você está. Você pode estar melhor. Você pode perder peso. Você pode estar saudável. Você pode aprender inglês, você pode estudar, você pode ser melhor, você pode ter um melhor trabalho, amém pelas pessoas que limpam casas, nada errado com isso, é um trabalho bom, paga muito bem, mas você pode fazer outra coisa, se você colocar na sua mente que você pode fazer. Você quer limpar a casa o resto da sua vida? Hoje você tem força, mas quando você tiver com 65, você vai continuar fazendo tudo isso? Não, pastor, aí eu me aposento e vou lá para o Brasil. Gente, se puder abrir a porta do Brasil para cá, vai ter muita gente querendo vir, principalmente do jeito que está agora. Você está na terra da promessa, para que voltar para o Egito? Ô pastor, não chama o meu Brasil o Egito. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Queridos, por favor, acorda, você pode ser melhor. Deus diz, eu vou te dar além do que você pede ou pensa. Uma outra passagem linda. Eu sou o Senhor, Jeremias 32, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Eu peguei um cartão aqui outro dia e estava lendo, a pessoa diz assim, no final do ano, eu quero estar legal, eu quero fazer missões, eu quero viajar livre, dirigir o meu carro, sem olhar para trás. Alguém diz assim, isso é impossível. De acordo com o que o Congresso está fazendo, é impossível. Mas a minha confiança não está no Congresso. A minha confiança não está no presidente. A minha confiança não está em Washington. A minha confiança está em Deus. E Deus diz o seguinte, nada é impossível para mim. Nada é impossível para mim. Queridos, basta uma palavra de Deus. Deus está dizendo, nada é impossível para mim. Todas as coisas são possíveis, Jesus disse, para aquele que crê. Um salmo muito interessante que tem que ser lido em contexto, diz assim, peça, Deus falou, peça, e eu darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. O contexto é messiânico, é claro que está falando de Jesus, mas eu acho que existe um ponto aí. O ponto é o seguinte, Deus está dizendo o seguinte, pare de pensar pequeno e pensa grande. Ah, pastor, se eu perder 1 pound, tá bom. Se eu fizer um exercício, só der uma voltinha em volta da casa, já está legal. Pastor, se eu aprender o verbo to be, já está legal. Pensa muito mais alto do que isso. Você pode perder peso, você pode ser mais saudável, você pode ser o melhor pai. Olha, uma das coisas que nós estamos orando é por gente cheia do Espírito aqui na igreja que queira trabalhar para Deus. No passado, essa igreja sempre tinha um grupo de pessoas que corria, quando a gente abria o púlpito, quando a gente oferecia uma oportunidade, elas brigavam para trabalhar. Hoje as pessoas brigam para ficar sentado no banco. A gente tem que mudar isso, irmãos. Eu disse, nós temos que mudar isso. Nós temos que pensar mais alto, pensa no que Deus tem para você. Você olha para o seu filho nasceu aqui na América, tem um sonho que ele vai ser o presidente dos Estados Unidos, governador da Califórnia. Pensa alto para o seu filho, pensa alto para a sua filha. Ah, se ele entregar a pizzazinha já está bom. Não! Isso você fez. Seu filho vai ser melhor do que você, em nome de Jesus. Então, fé, olha para frente e crê em coisas grandes. Muito importante isso. Número 2. Para a gente crescer em fé, não só a gente tem que olhar para frente, mas a gente tem que estar disposto a correr risco. Olha, por favor, novamente o texto em Hebreus capítulo 11. Vamos ler rapidamente os versos 4 a 7. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim, mas ele correu risco, ele morreu por isso. Ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Já lemos o 6, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam,
movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pula para o verso 13. Todos estes, nós pulamos vários, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles por uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. A Bíblia fala de Paulo e Barnabé que arriscaram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus. Quando nós temos um sonho, uma resolução, um alvo, nós temos que estar dispostos a correr o risco de fracassar. Nem tudo que escrevemos aqui vai acontecer. Eu, por exemplo, posso tirar um cartão sem olhar e essa pessoa diz o seguinte: eu quero perder 10 libras. Pode ser que ela não perca as 10, ou pode ser que ela perca muito mais. Eu abro um outro cartão e eu leio essa pessoa diz assim: eu quero ser uma pessoa melhor, trabalhar com o meu temperamento este ano, eu vou investir melhor no meu casamento, na vida dos meus filhos, eu quero a sua presença na minha vida, Senhor. Gente, isso significa risco. Significa que na tentativa de alcançar essas resoluções, a gente pode até mesmo vir a falhar. Vocês conhecem a história de que Nabucodonosor, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando eles foram perante o rei Nabucodonosor, Nabucodonosor disse assim: olha, eu vou te dar uma chance. Se vocês resolverem não adorar a estátua, eu salvo vocês. A resposta deles foi uma resposta muito linda. Eles disseram assim: Nabucodonosor, nós não precisamos defender-se diante disso. Se nós formos atirados na fornalha de forno de chamas, o Deus em que prestamos culto pode livrar-nos. Mas se ele não nos livrar, saiba, o rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoramos a imagem do ouro que mandaste erguer. O que eu quero dizer com isso? A fé não demanda um milagre, a fé demanda confiança. A fé é confiar em Deus, não importa o que Deus disse. Olha, eu creio na cura do Valmir. Eu creio que Deus quer curá-lo. Eu tenho gastado tempo com ele, vendo como ele tem se aperfeiçoado na fé. Hoje mesmo, essa semana eu liguei para ele e falei assim: Valmir, Deus me deu uma palavra para você, Josué capítulo 1, medita nela. E essa manhã ele postou Josué capítulo 1. E a gente confia em Deus. Agora, Deus é que vai fazer a decisão final. Mas a nossa confiança em Deus permanece, independente do que Deus vai querer fazer. E a gente saber que a gente tem que entender que até mesmo no fracasso nós ganhamos. Pastor, como é que é isso? No fracasso nós ganhamos? Porque fracasso, queridos, o problema do fracasso não é o que a gente passa, mas a nossa percepção do que os outros pensam a respeito de nós. Pastor, eu não vou fazer esse plano de Daniel não, porque eu não sei. As pessoas vão olhar para mim e ver que eu não perdi peso nenhum. Eu continuo uma vida sedentária. A Bíblia da mensagem no Provérbios 29, 25 coloca o seguinte: o medo da opinião dos homens pode paralisar. O medo da opinião dos homens. Quando você se preocupa com o que os outros vão pensar, aí você diz: é fracasso. O que você tem que fazer é redefinir o fracasso. Fracasso não é não alcançar o objetivo. Fracasso é não ter objetivo. Fracasso não é não atingir o alvo. Fracasso é não ter alvo. Fracasso não é cair. Fracasso é não se levantar. Você não é um fracasso, a não ser que você creia que é um fracasso, ou você deixa as pessoas ao seu lado dizer que você é fracassado. Você sabe a razão que a gente acha que é fracassado? Porque a gente se compara muito com os outros. Olha lá o fulano de tal, ó. E agora o Facebook é uma tremenda forma de se comparar. Olha lá aquele lá, olha o filhinho dele, olha a filha dele, olha onde ele está. E a gente começa a viver a nossa vida em comparação com outros. A Bíblia diz que isso é tolice. Por quê? Você sempre vai encontrar alguém melhor do que você e você vai se sentir mal. Ou você vai encontrar alguém pior do que você e você vai ficar orgulhoso.
Os dois estão errados. Preste atenção nessa passagem que está ali para vocês em Gálatas capítulo 6. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Isso é lindo, irmãos. Duas coisas está falando nessa passagem. Primeiro, que a gente não pode comparar com ninguém. Cada um é diferente. Eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, eu gosto de correr, de andar. E a pessoa falou assim, quanto tempo você anda? 30 minutos. Não, você tem que andar 45, porque eu ando 45. So what? Eu ando 30. Para de se comparar, eu querer me comparar com você. A forma que Deus trabalha em mim é diferente da forma que Deus trabalha em você. Então, primeiro, eu não me comparo com você. Segundo, você não se compara comigo. A gente se compara com Deus. Segundo, preste atenção. Essa passagem está me dizendo que existe um orgulho que é bom. Aí, pastor, está aí, ó. E então poderá orgulhar-se de si mesmo. Sabe qual é o orgulho bom? O orgulho bom não é aquele que se compara com o outro. Está vendo? Eu estou bom, ele está mal. O orgulho bom é o seguinte, Senhor, muito obrigado pelo que você está fazendo na minha vida. Eu comecei aqui e hoje eu estou aqui. Eu estou orgulhoso da obra de Deus em minha vida. Eu estou orgulhoso que eu consegui começar esse plano, perdi peso, estou me sentindo melhor. Queridos, eu não me falo como exemplo, vocês sabem quem eu sou, conhece muitos de vocês os meus defeitos. Mas eu comecei esse plano de Daniel, não estou me pesando, mas eu me sinto bem, estou cheio de energia, estou com 53, mas me sinto 23. Sério, queridos, me sinto 23, estou cheio de energia, me sinto bem, quero perder mais peso, quero acordar cedo de manhã, gosto de acordar cedo, gosto de louvar meu Deus. Quando olha, meu grande desejo, esse é fé. A Bíblia diz, irmãos, que o olho que Jacó, quando ele morreu, ele não morreu de velhice, ele simplesmente colheu o seu pé. Eu não quero morrer de doença, eu quero simplesmente colher o meu pé quando a minha hora chegar. Um dia vai chegar a nossa hora, ninguém está com pressa, mas a gente vai sair daqui cheio de força, cheio de ação. Então esse plano de Daniel tem sido uma bênção. Você que tem fracassado, não é fracasso, é aprendizado. Você sabe agora o que não funciona. Você sabe agora as pessoas que você não pode estar perto. Sempre vai ter aquele que fala assim, come, isso é um pãozinho de queijo, não é nada. Eu ontem saía daqui da igreja e vi uma pessoa comendo 4 pães de queijo. Aí eu falei para ela, você sabe quantas calorias, pastor Milson me disse quantas calorias tem em cada pão de queijo? Ela disse, não faz mal, é um só, mas eu estou vendo 4. Aquelas pessoas que estão do seu lado e dizem, você pode comer um pouquinho, uma coquinha, nós somos brasileiros, um guaraná. E você sabe o quanto de açúcar tem ali. Minha vontade, quando eu vejo uma pessoa tomando Coca-Cola, é colocar o quanto tem de açúcar num copo e falar assim, agora você come esse açúcar aí. Porque é isso que você está fazendo. Mas eu não quero falar só sobre comida e bebida, irmãos. Eu quero falar sobre mudanças na sua vida. Você tem que entender, fracassou? O que eu posso fazer para mudar? Importante a gente fazer isso. Número 3, rapidinho, porque o tempo passa rápido, crescendo na fé. Então, eu olho para o futuro, eu não tenho medo de arriscar, e eu tenho que ter a expectativa de bênção de Deus. Se você começa no plano e você diz assim, olha, eu quero até o final do ano ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que não vai acontecer. Eu quero ser um melhor marido. Mas eu sei que eu não presto. Eu quero ser uma melhor mulher. Mas Jesus, eu sou o verme da terra, tu sabe. Que tipo de linguagem é essa, irmãos? Isso não é humildade, não. Isso é falsa humildade, isso é tolice. Na Bíblia, todas as pessoas que eram abençoadas sabiam que Deus vai abençoar. Hebreus 11, verso 8, rapidinho, vamos lá. Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia pela herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da promessa, pois esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho.
porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim daquele homem já tem vitalidade. Originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Verso 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho da promessa. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. E aí diz a próxima passagem, Deus abençoa. Deus abençoa quem tem fé com expectativa. Paulo, Davi, os discípulos acreditavam que Deus iria os abençoar nos seus projetos. Davi diz no Salmo 27:13, estou certo que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Verso 6 de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que Jesus curava, dizia, seja feito conforme a sua fé. Deus só usa pessoas que acreditam no seu poder, que acreditam que Deus vai fazer mudança. Eu espero que quando você escreveu essas resoluções, você não escreveu simplesmente porque eu pedi, mas porque você acredita nelas. Um jovem, depois do primeiro culto, disse, pastor, eu nem me lembro que eu escrevi, me ajuda. Eu falei para ele, eu vou fazer cópia, porque você escreveu daqui na igreja e eu vou te dar de novo. Acredita, querido, naquilo que você escreveu. E se você tiver que reescrever, pega um cartãozinho, reescreve, mas acredita na promessa de Deus na sua vida. Eu estou aqui para te encorajar e dizer, você vai ser uma pessoa melhor. Você pode até mesmo cair, mas você vai se levantar, porque para terminar, para crescer em fé, número 4, você nunca pode desistir. A fé nunca desiste. Hebreus 11 para terminar, 32 a 40. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados, recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele, de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eu vou inserir aqui a palavra, não desistiram, por isso Deus havia planejado para eles algo melhor, para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Depois Deus disse para ele, seja muito forte e corajoso. Depois Deus disse para Josué, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Eu amo essa passagem na mensagem, diz assim, sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Não desista. Seja forte, corajoso. Pastor, eu já estudei inglês 50 vezes, não aprendi nada. Essa vez você vai aprender. Pastor, eu já tentei, mas não consegui. Não desista. Provérbios 24:16 diz o seguinte, a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Não desiste. João teimoso, eu levanto. Não desista. Fique em pé, por favor. Eu vou fazer duas coisas hoje, por favor, preciso da atenção dos irmãos, eu já vou terminar. Hoje não tem almoço, mas tem uma reunião com as professoras, logo que eu acabar o culto. E você também, por favor, vá lá na frente, coloque o seu nome se você quer fazer o 7 Habits. Mas eu quero fazer uma oração por vocês e uma oração com vocês. Preste atenção, porque esse é o altar de hoje. O altar é um grupo que ministra na igreja, mas o altar de hoje tem uma direção específica. Depois do culto, os líderes do altar sempre estão aqui para alguém que quer oração específica. Eles vão estar aqui
Eles estão sempre disponíveis, são chamados de Deus para isso. Acabar o culto, tem gente aqui na frente para orar, mas siga a minha instrução, por favor, porque é a instrução de Deus que eu recebi em oração essa manhã. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, por favor, curva a sua cabeça. Eu incluo você que está assistindo em casa também nesta oração. Pai, em nome de Jesus eu oro em favor de cada um que ouve a minha voz nesse momento. É o meu desejo que cada um de nós possamos passar por transformações neste ano. O ano simplesmente começou, tem muito chão pela frente. Ajuda a gente a querer mais, mudar a nossa vida espiritual, física, emocional, financeira, passar por mudanças. Nós aprendemos nessa manhã que se a gente crescer em fé, nós vamos ter mais poder para passar mudanças e alcançar as mudanças que queremos. E aprendemos que para que a gente tenha maior fé, nós temos que olhar para o futuro e sonhar, e projetar, ter alvos, resoluções. E a gente não pode, número 2, ter medo de se arriscar. E a gente tem que acreditar que o Senhor vai nos abençoar. E por último, a gente não pode desistir. Eu oro que tu possas fazer isso para o bem de todos nós. Aumenta a nossa fé para termos poder e experimentarmos mudança, seja qual for, em nome de Jesus, amém. Segunda coisa, eu creio no poder de conexão e de oração, e eu queria que você saísse da sua zona de conforto hoje. Eu queria que você, e eu não queria grupos grandes, eu queria só 2 pessoas, eu queria que você não perguntasse nada, mas eu queria que você concordasse com alguém, orando para que Deus dê a essa pessoa capacidade e força para alcançar os objetivos desse ano. Então você vai orar por essa pessoa e depois essa pessoa vai orar por você. E esse é o altar de hoje. Por favor, procure uma pessoa, eu vou procurar alguém também. Gaste um tempo de oração, o tempo que for, com essa pessoa, e depois o culto está concluído. Assim que você orar, as portas estarão abertas e o culto está concluído.